Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é quarta-feira, 28 de maio. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. O direito de ser esquecido na internet. No quadro Conectados de hoje, saiba como é possível que qualquer cidadão solicite a retirada de dados da rede. Tem também uma reportagem com dicas para quem está se preparando para o vestibular. No estúdio, vamos falar sobre o processo seletivo de inverno da Unicinos. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo para quinta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Ares. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Ter o direito de ser apagado da web e não ter seu nome ligado a nenhum resultado nos sites de busca. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. O direito de ser esquecido na internet. Mas apesar de todo cidadão poder solicitar a retirada de materiais, não é aquela foto comprometedora da festa de ontem à noite que vai dar o direito de você ser esquecido na rede. E é sobre isso que fala o quadro Conectados de hoje. Confira na reportagem de Isadora Meyer. Já foi dito por um grande sociólogo, Manuel Castells, que na internet praticamente inexiste a questão da privacidade, né? Isso é uma afirmativa bastante forte, bastante contundente, mas que dá essa dimensão de quando as pessoas se expõem na rede, como isso fica, de certa forma, gravado no ar, né? E como fica difícil disso ser retirado. Com a facilidade que tudo que é postado na internet se espalha, excluir definitivamente uma foto, um vídeo ou um texto que dizem respeito a uma pessoa não é uma tarefa fácil. Mas você sabia que em determinados casos todo cidadão tem direito de ser esquecido, ou seja, apagado da internet? Essa questão do direito a ser esquecido ou o direito ao olvido, conforme as legislações estrangeiras, ela já existe, vamos dizer assim, essa ideia de que se você tem essa privacidade, né, você também tem o direito de requerer quando que você vai ser esquecido. E na internet você também, se alguém coloca alguma questão que é indevida do seu nome, né, ou alguma informação que não condiz com a realidade, você também pode solicitar a retirada disso do ar. As pessoas buscam a internet não para ser esquecidos, mas justamente para serem lembrados. E há uma mega exposição da vida pessoal, né? E as pessoas correndo atrás de um momento de ser famoso ou famosa. Enfim, a internet é um caminho ainda que a gente está descobrindo bem o que é, tanto em termos psíquicos, né? A gente não tem ainda uma ideia do que a internet pode provocar na gente, em termos psíquicos, enfim. E tem também o outro lado, né, que é o segundo caminho, que é uma vez que você entra nessa rede, né, que tem aí diversos casos que veiculam o seu nome, justamente ou injustamente, como é que você vai conseguir retirar o seu nome que está aí publicizado, às vezes relacionado a uma informação boa e às vezes a uma péssima, né, como a gente tem em diferentes casos. Não existe assim uma restrição, né? Mas, por exemplo, se você colocou determinada foto, né, e fica comprovado que depois passaram-se anos e você acha que aquela foto não está mais compatível com a sua situação atual, por exemplo, um caso que já aconteceu, né? Determinada artista que tinha tirado algumas fotos, né, que revelavam a sua intimidade, e ela tinha essas fotos publicadas, e anos mais tarde ela se tornou mãe, começou a fazer assim programas mais dirigidos ao público infantil, e daí entendeu que esse tipo de matéria atentava contra a sua privacidade e até não era mais compatível com esse perfil que hoje ela tinha assumido, né? Então ela pediu essa remoção do conteúdo e isso foi deferido. No Brasil, a gente tem os artistas, são os que mais recorrem à justiça para que seu nome seja tirado de alguma informação que eles acham que não é correta, assim. Mas e o cidadão comum, né? E o Brasil acho que ainda não tem uma justiça eficaz nem para casos bem materiais,
e a gente fica imaginando como é que seria essa justiça para casos assim, que a internet é muito rápida. O teu nome saiu agora, daqui 5 minutos está no mundo inteiro, tem milhões de acessos. A Europa já tem legislações nesse sentido já há bastante tempo, né? Para nós aqui no Brasil é mais recente essa previsão legal. Essa normativa é de abril de 2014 e ela vai entrar em vigor em junho deste ano. Eu acredito que é um instrumento importante, né? Diversos países já têm uma tutela legal da questão da internet, do direito à privacidade versus o direito à liberdade de expressão, que é mais ou menos os dois contrapontos que se colocam nessa lei. Então eu acredito que é sim um avanço importante. Outra coisa são algumas bizarrices que as pessoas escrevem na internet, e aí, paga a sua conta, entendeu? Não é algo que alguém fez sobre o seu nome ou sobre a sua pessoa, mas que você foi lá e se expôs numa opinião um pouco pensada. É interessante também que as pessoas pensem, né, o que conteúdo querem realmente compartilhar, né? Claro que a internet ela tem hoje diversos perigos, diversos riscos, né, com relação à exposição, que muitas vezes as pessoas não pensam, né, ao postarem determinados conteúdos, determinadas matérias. Então, o direito a ser esquecido, ele é válido, mas ele não é assim absoluto. Ele tem uma relatividade. Então, você, para fazer valer seu direito, muitas vezes não vai bastar um só pedido, né? Uma vez que o provedor até vai atender, mas se alguém tiver essa informação guardada, ela vai ser colocada novamente no ar e assim sucessivamente, né? Então, é interessante também que as pessoas pensem, né? O que conteúdo querem realmente compartilhar, né? É realmente muito importante, então, que as pessoas pensem bem antes de publicar qualquer conteúdo na internet. E é por isso que a gente continua falando sobre esse assunto aqui no estúdio. É isso aí, Isadora Meyer está aqui conosco e repórter que comanda o Conectados. Oi, Isadora, tudo bem? Oi, Rodrigo. Oi, Vanessa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Isadora. Bom, a gente sabe que esse assunto veio à tona na semana passada justamente por um caso que aconteceu na Espanha, não é isso? É verdade. Bom, o caso começou, na verdade, em 1998, quando o jornal La Vanguardia publicou um anúncio de casas que estavam sendo leiloadas por questões de dívidas com o governo. E daí, em 2008, o jornal digitalizou todo o seu acervo e esses anúncios, então, foram digitalizados juntos e o nome de uma das pessoas que estava tendo sido a casa leiloada, sempre que a pessoa pesquisava o nome dela no Google, a primeira coisa que dava era esse anúncio de dívida, sendo que a dívida já tinha sido paga há anos, né? Porque, enfim, aconteceu em 1998. E essa pessoa ela não queria mais que o nome dela fosse associado a essa dívida, afinal, era uma coisa negativa e não deixava claro que era uma coisa antiga, né? A dívida já tinha sido paga e ainda continuava sendo associado a isso. Daí, há 4 anos, então, foi pedido para o Google retirar esse anúncio, né, essa página do La Vanguardia, só que o Google negou. Mas na semana passada, na terça-feira da semana passada, a Corte Europeia autorizou que fosse tirada, né, garantiu que fosse tirada e garantiu mais, dizendo que qualquer cidadão pudesse ser esquecido na internet, né? Então, justamente por isso que a gente fez o Conectados, para explicar um pouquinho mais. É um caso que dá até para entender, né, Rodrigo? Certamente. A professora, inclusive, falou ali, né, no Conectados, sobre o Marco Civil da Internet, também uma legislação muito importante aqui do Brasil, que já foi, inclusive, tema aqui do Conexão. E o Marco, ele prevê essa remoção também da pessoa na internet? Sim, mas ele prevê a remoção de conteúdos publicados por terceiros, né? Por exemplo, só que tem uma mudança. Antes, só com uma notificação, o site poderia tirar, não era obrigatório. Mas agora é obrigatório, só que precisa de uma ação judicial para que seja excluído aquele conteúdo. A não ser que seja um conteúdo de nudez, por exemplo, daí só a notificação é suficiente. Mas o marco prevê que a pessoa seja assegurada de conteúdos de terceiros sejam removidos, então, com esse pedido judicial. Antes da gente encerrar, a gente já comentou no Conectados aqui como é importante não se expor tanto na internet para não se arrepender depois, mas é sempre bom a gente lembrar, né, Isadora, como é que as pessoas podem fazer então para não se manterem tão expostas assim?
Com certeza. É sempre legal lembrar uma coisa de manter as redes sociais no modo privado, né? Não ficar publicando fotos de modo público, textos, opiniões e também cuidar das fotos de criança, né? Que isso tem que ter um cuidado bem grande, não publicar fotos da criança na frente da escola, tomando banho. Então, essas são umas dicas que é sempre bom cuidar e também pensar muito bem, como os professores falaram, antes de publicar qualquer coisa na internet. Tá certo, Isadora. Obrigada pela tua participação. A gente te aguarda na sexta-feira com a Agenda Cultural. Até sexta. Obrigada. Valeu. A seguir, você confere uma reportagem com dicas para quem está se preparando para o vestibular. Tem ainda a previsão do tempo para todo o estado e logo mais a gente já volta.